Olá, aqui o Soberania em Debate, um programa do movimento SOS Brasil Soberano, do Sindicato dos Engenheiros no Estado do Rio de Janeiro. Hoje nós vamos tratar de um tema que quase sempre estamos debatendo, e eu digo que infelizmente, que é a questão dos militares. Gostaríamos de estar discutindo a questão militar sobre um outro viés, um viés de transformação, de defesa da soberania, de defesa dos interesses do país. Mas, infelizmente, recorrentemente, estamos sempre discutindo as questões políticas nas quais os militares procuram se envolver. E digo isso de uma forma muito infeliz. Isso não deveria acontecer numa república na qual os civis deveriam estar à frente. Beth, com quem nós vamos contar para esse programa de hoje? Especial, especialíssimo. Boa tarde a todas e todos. Então, é um prazer estar recebendo aqui para essa conversa tão importante o historiador Manuel Domingos Neto, que é doutor em História, pesquisador, escritor, professor da Universidade Federal do Ceará e da Universidade Federal Fluminense, é vice-presidente do CNPq e presidente da Associação Brasileira de Estudos de Defesa. E o Roberto Amaral, nosso querido Roberto Amaral, cientista político, bacharel em Ciências Políticas e Sociais, também pela Universidade Federal do Ceará. A origem acadêmica dos nossos dois convidados é a mesma. Ele foi um dos fundadores do Partido Socialista Brasileiro, foi ministro de Ciência e Tecnologia no primeiro governo Lula, autor de mais de 30 livros e mantém uma coluna bastante lida na Carta Capital, e ele foi um dos idealizadores da Frente Brasil Popular, esse importante fórum de mobilização e de organização dos movimentos da sociedade civil. Eu vou dar um start aqui na nossa conversa. Vou fazer uma pergunta dirigida ao Manuel Domingos, mas o Roberto se sinta à vontade para comentar também. Eu queria falar um pouco de atualidade, né? A CPI da Covid, ela tinha um alvo inicial e acabou puxando um novelo de um enorme processo de corrupção dentro do Ministério da Saúde ligado à negociação das vacinas. O que antes parecia uma incompetência, uma omissão, uma negligência do governo no combate à pandemia, acabou se transformando em algo bastante diferente. E são todos militares, né, envolvidos, a maioria deles são militares envolvidos, empregados ou indicados pelo ministro, então, general Pazuello. Esse mesmo Pazuello, que num pequeno vídeo, quando ele anuncia que desfez a compra da vacina Coronavac, ele diz, aqui é assim, um manda e o outro obedece, falando isso ao lado do presidente da República. Então, a primeira pergunta é o seguinte, hoje, quem manda e quem obedece? Sim, Manuel. Você começa? Não, você começa, você que é o mestre, eu sou seu aluno. Não. Essa pergunta é muito complicada. É muito complicada. Olha, eu acho que quem manda são as Forças Armadas. Concordo. Agora, não manda como quer, manda como pode. O presidente é fruto de uma artimanha, de uma trama militar. Sem essa trama, não teria dinheiro que resolvesse aí, não teria apoio de banco que resolvesse a parada, essa disputa eleitoral que ele travou, né, com o Fernando Haddad, com o candidato do PT. Sem o apoio militar, ele não teria respeitabilidade mínima para uma empreitada dessa. O presidente é fruto de uma trama militar. E os militares ocupam os principais
ministérios. Alguém pode lembrar o Ministério da Economia, o Ministério aí do Guedes, mas eu quero dizer o seguinte, que jamais em governo militar houve, de fato, administração de assuntos econômicos ou de política econômica por militar. Ele sempre, a linha traçada é essencialmente militar. Por incrível que pareça, alguém pode imaginar assim a doidice, a doideira da política externa brasileira lá com aquele sujeito lá, o Ernesto, né? Mas aquela doideira acolá era aceitável pelos militares. Não estava fora a grande linha da política externa é a da subserviência. E os militares chutam nesse campo. Quando o ministro da Marinha assumiu, o Wilkes Barbosa, que posteriormente seria demitido, mas ele assumiu com Bolsonaro, ele já foi dizendo, né, qual era a linha. A linha era da opção ocidental, da liderança norte-americana. Então, não há surpresas nesse negócio. O liquidacionismo relativamente à integração sul-americana já é uma prática definida. O abandono da presença africana também. Não há ponto divergente, não há ponto divergente de profundidade. Posturas divergentes, obviamente que há, né? Mas eles têm que acatar. Eles têm que acatar o baixo calão do Bolsonaro, têm que acatar esse modo absurdo com o qual ele trata, porque, inclusive, a forma dele aparecer, dele gerenciar as coisas, dele ganhar aplauso, né? Ele ganha aplauso, e até isso, os militares também aplaudem, não há discrepância. Agora, talvez, algumas atitudes poderiam ser mais contidas, alguma coisa assim mais estabanada e tudo, né? Mas no fundo não há divergência, né? Não há divergência. O Bolsonaro é utilitário, né? Você veja também o seguinte, que ministérios absolutamente estratégicos, como esse da ciência e tecnologia, né? Que o Amaral já comandou. Parece até piada. Um ministério desse já teve Roberto Amaral como ministro e hoje tem o quê, meu Deus? Um vendedor de travesseiro, um palhaço, sabe? Dominado lá por, né? Dominado lá por coronéis. E assim vai. As notícias que a gente sabe cotidianamente da CAPES, do CNPq, do Ministério da Educação, da FUNAI, do IBAMA, e todas essas instituições de Estado que são fundamentais, fundamentais, elas estão em mãos militares. Elas estão em mãos militares. Então, não há que discutir. Quem manda são os militares. Não, imaginem vocês que quem é que pode chegar hoje, agora, são 5 e pouco dessa tarde de sexta-feira, quem pode chegar ao Bolsonaro e dizer a ele o seguinte: olha, vai para casa, pede licença para sair, pede para sair, né, no jargão da polícia, consagrada aí no filme, né? Quem é que pode chegar? É o ministro do tribunal? É o presidente do Congresso brasileiro? Não, quem pode chegar e dizer, pede para sair, recolhe, te recolhe, é um general. É um general. Nós sabemos o nome dele. É o general hoje que tem mais peso, é o ministro da Defesa.
O ministro da Defesa pode chegar. Então, o governo não é um governo militar, é um governo de militares. Por que não é um governo militar? Porque fosse governo militar, aí o nome eu não chamaria, eu nunca chamei a ditadura de governo de militares. Ditadura é governo, é ditadura. Não há ditadura que não seja militar. Portanto, eu vejo assim que se trata de um governo de militares, porque eles ainda não puseram não revelaram força, por exemplo, para demitir o ministro do Supremo que queriam, né? Para caçar deputados. Né? Não revelaram força ainda para isso. Para nos botar na cadeia por conta desse programa. Então, não é ainda um governo militar. É um governo de militares. O governo militar é ditadura. É outro nome para ditadura. E Amaral? Bom, pouco a acrescentar, mas vou aceitar a provocação e tentar aditar os pitacos ao quadro tão bem desenhado pelo Manuel. Eu quero pontuar duas coisas. Uma, se não fosse o apoio militar, ou os militares se sentirem no poder e estarem no poder, o Bolsonaro não teria resistido os primeiros 6 meses de governo. Ou teria chegado o general e dito para ele, olha, pede para sair, ou então ele teria sido defenestrado pelo Congresso. Ao contrário, ele tem tido demonstrações crescentes de apoio da sua base militar. Do meu ponto de vista, o bloco, o que se chama o bloco do poder, ele é composto pelos militares, pelo que eu chamaria de eu vou chamar, só para facilitar, eu vou chamar do mundo político. O Congresso e o poder econômico. O poder econômico, a Casa Grande, foi fundamental no processo de 2018. A direita sempre teve o apoio do agronegócio e, nas eleições de 2018, foi evidente o apoio do poder do capital financeiro. Faria Lima investiu no governo. E é coisa de alguns meses atrás, passados alguns meses, nós vimos uma visita de empresários ao senhor Bolsonaro. E semana passada, a Firjan reuniu-se com empresários bolsonaristas, não sei para quê. Há um fato novo. O fato concreto, me ocorreu agora aqui uma imagem. O Afonso Arinos, que foi ministro das Relações Exteriores do Jânio, um aristocrata, grande quadro mineiro, senador pelo Rio de Janeiro, constitucionalista, cientista político, ele dizia que o Jânio Quadros era a UDN de Porre. O Bolsonaro é o general Castelo Branco de Porre. Eu vou usar de novo uma imagem muito conhecida. Ele foi o cavalo que passou selado diante do generalato. Então, é um pangaré, mas é o pangaré da vez e vamos montar nele. Então,
ele, do meu ponto de vista, ele é contingente. E é uma contingência que passou a ser necessária. O poder militar não precisou, desta vez, de dar um golpe clássico de 64, não precisou de botar tropas nas ruas, não precisou de plantar censura, não precisou de botar o Manuel na cadeia, de caçar. Ele vai ao poder montado no processo eleitoral. Isso aqui é mais grave do processo. Este governo militar, ou de militares, chegaram ao poder com apoio nos termos da democracia representativa, ou seja, ao final de um processo eleitoral legal e legítimo, e a emergência que nós, pelo menos muitos de nós, eu inclusive, ignorávamos, que era a existência de algo como 20 a 30% da população brasileira, não de direita, mas se identificando com o discurso de extrema-direita. Eu não conheço precedentes na história brasileira de evento dessa natureza. A direita chegou ao poder, de 46 para cá, a direita só chegou ao poder através do golpe militar clássico. E eu não conheço nenhum precedente em toda a República da emergência de um líder com o discurso do Bolsonaro, e muito menos com apoio, esse discurso com apoio que ele ainda hoje ostenta. A liderança de extrema-direita clássica da história republicana, de Salgado, e talvez o maior líder expressivo da política brasileira tenha sido Carlos Lacerda, da direita. Nenhum dos dois chegou a isto. E nós não tivemos nenhum presidente de república que tenha feito uma campanha, mesmo ele sendo conservador, que tenha feito uma campanha pela direita. O Bolsonaro, justiça seja feita, não enganou ninguém, ele fez uma campanha agressivamente de extrema-direita. Então, nós voltamos hoje a uma posição que era a posição que os democratas adotaram em 54. Primeiro, de defender a existência de eleições. A primeira coisa que os militares do poder fazem é ameaçar as eleições. Depois, eles ameaçam o reconhecimento das eleições, como ocorreu em 55. Ou depois, com inevitável a eleição e reconhecimento das eleições, eles tentam impedir a posse. Quando não pode impedir a posse, como foi no caso de Juscelino, que eles tentaram impedir, e de Jango, que tentaram impedir, eles tentam o golpe Tucu, o golpe clássico. Eu acho que nós estamos nessa instância e me parece, na minha cabeça é o seguinte: há um plano de golpe, há um plano que eu vou chamar de golpe para facilitar, um plano de condicionar as eleições, de administrar as eleições e condicionar a posse dos eleitos a isto. O Bolsonaro e esse ministro da Defesa e os ministros militares que deram aquela nota não estão interessados, em hipótese alguma, em cédula impressa, eles não sabem sequer o que significa isso. Isso é uma preparação do caos, uma preparação para uma grande discussão, caso ele seja, como eu acho que será, mal servido nas eleições. Isso já ocorreu no Brasil. O que se fala agora de cédula impressa foi
em 50, com a eleição do Getúlio, e em 55, com a do Juscelino, a alegativa da maioria absoluta. Eles não tinham sido eleitos porque não tinham conseguido maioria absoluta. Agora, foi eleito a eleição ilegal porque não teve a comprovação do voto através da cédula impressa. Este é o quadro, mas eu acho que a sociedade está reagindo. A Faria Lima começa a se sentir mal. O chamado o Poder Judiciário começa a reagir. A decisão do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, é uma decisão grave. Não sei nem como é que eles vão administrar. Eles abriram porque o final do inquérito, do processo, seria a declaração da inconstitucionalidade da inelegibilidade do capitão. Bom, eu acho que essas reações vão conter. Nós temos um quadro internacional também complicado. Eu tenho a impressão que nós corremos ainda o risco, mas que nós estamos mais próximos do processo eleitoral do que estávamos algum tempo atrás. Nós temos lideranças civis. Que a nova república falhou, está claro no que vocês falaram. Mas nós hoje temos uma grande liderança popular no país, que é Luiz Inácio Lula da Silva. Isso não pode ser tirado dessa análise com os militares. Como vocês veem o Lula e essa possibilidade de uma conversa com os militares, né, como vocês veem isso? Esse é um ponto que eu queria, dentro dessa questão, colocar, se possível, rapidamente, para a gente poder voltar para a Beth. Ô Jorge, me permita, junto com essa pergunta, já que nós temos talvez a chance de, no ano que vem, eleger essa liderança popular, como seria esse olhar para o futuro nessa questão, nesse diagnóstico, mudança desse diagnóstico que a gente acabou de fazer com vocês, que vocês nos brindaram com essa análise de realidade, um olhar para o futuro sob uma liderança que é Luiz Inácio Lula da Silva, que esperamos eleger aí no ano que vem. Manuel, estou eu. Manuel, abra o seu som. Olha, os militares odeiam Lula. Lula é a maior ameaça. Porque, veja, esse projeto de destruição do país, ele quer ser. Eles estão desenvolvendo isso, mantendo a democracia formal, aí essas regras democráticas, eleições e tudo, e aparece um campeão de votos, um sujeito que arrebata aí o sentimento popular, e que, mais que isso, ele tem projeção internacional, ele tem experiência, tem habilidade, tem já conhecimento. Portanto, o Lula é o inimigo número 1, não tenho dúvida. Tiveram que prendê-lo. O plano passou pela prisão ilegal do Lula, né? Quase 600 dias de prisão. E está aí esse abacaxi, como vão fazer, como farão com esse grande líder. Eu não creio que seja que seja boa coisa o Lula conversar com o militar. Vai reconhecer o militar como ator político? Se conversa com o militar, vai reconhecer. E acho que o militar deve ser tratado, nós devemos tratar o militar como um instrumento do Estado sem possibilidades de interferir no jogo político partidário que define o quadro eleitoral.
À medida em que o Lula vai conversar com os militares, ele está fazendo uma concessão que pode ser atroz. Aliás, eu nem acredito mesmo nessa conversa. Acho que foi ontem ou hoje que saiu uma notícia de que o Lula estava conversando através do ex-ministro Nelson Jobim, tudo. Olha, acho que para o Lula apreender como está a realidade do país é fundamental. Essa realidade inclui, obviamente, os instrumentos de força do Estado. Daí a estabelecer conversações, projetos, essas coisas, eu sou radicalmente contra, eu não vejo sentido nisso. Acho que não tem que ter conversa nenhuma, sabe? Por quê? Conversar por quê? Não tem que conversar com lideranças sociais, sabe, com partidos, com sindicatos patronais, sindicatos de trabalhadores, com a intelectualidade, com os analistas, com todo mundo, com militar, por quê? Vai assinar embaixo que eles são partícipes do. Não, de forma alguma. Agora, acho que o conjunto das forças democráticas devem estudar profundamente esse problema da defesa nacional, porque nós precisamos atuar nisso. Nós estamos sem defesa nacional. Nós estamos sem defesa nacional, essa que está aí não presta para nada, é só dinheiro jogado fora. Não tem defesa, velho. É brincadeira, esse negócio de comprar esses aviões aí, esses submarinos, esse é dinheiro jogado fora. Sabe há quanto tempo nós estamos fazendo isso? Né? Nós estamos fazendo isso há 200 anos. Há 200 anos. Cada vez mais dependente, um país desse porte, sem... Só pode brigar se for por procuração, né? Porque absolutamente dependente em armas e equipamentos, serviços, da grande potência, do grande irmão do Norte, só nos será dado oportunidade de mostrar força com o seu aval, com o aval dos Estados Unidos. Então, não vejo que o Brasil tenha defesa. Qualquer Lula ou qualquer outro líder que queira dirigir o país vai ter que cuidar disso. De forma aprofundada, de forma séria. E, sobretudo, evitar certas besteiras, sabe? Mudar currículo da escola militar. Rapaz, que conversa, isso não tem... Mudar currículo. Ora mais. Mudar currículo, já mencionei aqui. Se muda mesmo, vai dar revolta. Sempre é assim. Vai colocar, alimentar clivagens. Além do que, a mudança de currículo deve obedecer a uma diretriz de defesa. Plano Nacional de Defesa. Porque, veja, a defesa de um país ela é constituída de 4 elementos fundamentais. Defesa militar, que eu estou falando. O primeiro elemento é a unidade da sociedade. Um país fragmentado não enfrenta estrangeiro. Né? O segundo é a boa vizinhança. Um país cercado de amigos é mais protegido. Né? O terceiro é uma capacidade própria de agir. Isso inclui o desenvolvimento científico e tecnológico. Termos possibilidade de produzir avião, de produzir elementos para enfrentar guerra cibernética, etc. E o quarto elemento é termos os instrumentos de força. É o quarto elemento. Defesa, portanto, é uma coisa absolutamente... defesa militar é um problema essencialmente político. Político. O elemento militar, ele entra se tivermos um projeto de defesa. E esse projeto de defesa demanda, naturalmente, um projeto de país.
É esquisito falar agora de projeto de país. Eu nunca gosto de usar essa expressão, né? Projeto de nação, que diabo é nação? Projeto de país, que coisa é essa? Mas nós temos que ter uma perspectiva, os brasileiros precisam ter uma perspectiva, né? E essa perspectiva passa pelo enfrentamento dos dramas da sociedade. Precisamos atender os que estão em condições mais sofridas, e precisamos nos proteger, porque nós somos ricos e querem tirar nossas riquezas, como sempre fizeram. Então, nós temos que ter um movimento político possante em torno dessas ideias. Sabe? O elemento militar entra como, eu diria, como um ponto fundamental, mas é um ponto entre outros. O que aconteceu é que não soubemos tratar. Lula nunca captou isso. Aliás, ninguém captou, na verdade, nenhum presidente da República teve o domínio desses assuntos de defesa. Isso sempre foi monopólio das próprias corporações. É uma tragédia esse negócio. Agora, eu imagino que para sairmos disso é necessário o domínio dessa temática. O cargo mais importante do Brasil não é a direção da economia, pelo que eu estou vendo. Tanto é a defesa nacional. A defesa nacional é fundamental, porque as demandas da defesa elas alteram a política científica e tecnológica, a política social e por aí vai, sabe? Política de desenvolvimento econômico. Ver a defesa dissociada, isso é bobagem, gente. Defesa não é dissociada, não é coisa secundária. Defesa sempre impulsionou tudo. Veja, a Alemanha não era nada no século XIX. Na segunda metade, ela se transfigurou. Por conta do quê? Chegou a desafiar a Inglaterra, a França, a derrotar a França. Ela fez uma transformação dos seus instrumentos de defesa a partir do desenvolvimento da indústria química, da indústria metalúrgica, e logo se firmaria como grande construtora naval, como competidora nos mares, nos ares, em terra, como uma potência avassaladora. Mencionei a Alemanha en passant, porque para todo lugar é igual. O desenvolvimento se faz com amparos em armas próprias. Essa frase não é minha, eu estou adaptando de Maquiavel, né? O príncipe precisa ter armas próprias, né? O Estado precisa ter armas próprias. Nós nunca tivemos e nunca sequer ousamos, de fato, ter. Essa história de que a ditadura desenvolveu um complexo industrial militar, rapaz, isso é um fiasco, isso é sabe, se a ditadura tivesse, de fato, pretendido se projetar como potência independente, ela teria sido barrada, teria sido derrubada pelos norte-americanos. Eles não teriam permitido. O esquema montado é de dominação, meu amigo. Nós precisamos enfrentar o imperialismo. Olha, eu terminei de dizer uma frase que foi proibida praticamente durante muitas décadas, né? Que seria um chavão, né? Quem dissesse isso. Quem dissesse isso há 20 anos atrás, na queda do muro, enfrentar o imperialismo, 20, 30 anos atrás, era um dépassé, um ultrapassado, né? Era um anacrônico. Agora eu estou dizendo com tranquilidade. A ordem mundial está mudando, as forças imperiais estão se refazendo, as forças hegemônicas, está havendo. E esse negócio não se fará nem de repente, nem sem violência.
Se trata de uma briga de grandes proporções que afeta tudo, né? E o Brasil tem que se preparar para ela. De certa forma, eu acho que o Bolsonaro não deixou de ser, em primeiro lugar, um fato geopolítico, sabe? Uma iniciativa geopolítica de alinhamento. O Brasil com o Lula, com o Celso Amorim, com o Marco Aurélio, né? O Brasil com as forças progressistas aí, ele estava no caminho do afastamento aí dessa subserviência. Obrigado, Manuel. E aí, Amaral? Bom, eu tenho muito medo. Eu não tenho medo. O tema não é exatamente esse. Eu receio que amanhã nós tenhamos algum de nós possa se dizer decepcionado com o que eu espero que seja o próximo governo Lula. Lula, a política é só correlação de forças. O governo do Lula foi um governo de centro-esquerda. E de um centro-esquerda bem comportado. Não nos esqueçamos que o ministro do Planejamento era um funcionário do Banco de Boston. Não nos esqueçamos de quem era o ministro da Agricultura. Não nos esqueçamos de quem era o todo-poderoso ministro da Fazenda ou da Economia, seu Palocci. Mesmo assim, o governo Lula teve seus alicerces abalados em 2005. Por pouco, ele não foi deposto, mediante impeachment, o que quer que fosse. Em todo o seu governo, principalmente no primeiro, ele mostrou uma grande sensibilidade e foi o que o salvou com as grandes massas, mas uma incapacidade de compreender o papel dos militares. Nós não tínhamos uma política, nós não tínhamos uma política de compreensão de defesa nacional e não tínhamos uma política de qual deveria ser o papel das Forças Armadas. E foram cometidos aí todos os erros. E a Comissão da Verdade, que deveria ter sido um dos primeiros atos do governo, foi relegado ao governo Dilma, ou seja, foi um projeto intempestivo, necessário, mas realizado fora de tempo. Não, esse quadro de composição refletia a necessidade do país naquele momento, mas refletia também a forma do Lula fazer política. Ele foi na presidência da República e depois, fora da presidência da República, o que ele foi como líder sindical. Excepcional, concertador de tendências, um harmonizador de tendências. E a eleição dele vai depender, no primeiro momento, é uma questão
complicada, porque tem contradições, da sua capacidade de compor. Nós, a esquerda, e nos bons momentos, o que se possa chamar de centro-esquerda, não somos a maioria da sociedade brasileira. Ele terá que compor. E ninguém compõe consigo mesmo. Ele compõe, o Lula vai ter que compor com o que ele tiver à esquerda dele, mas vai ter que compor fundamentalmente o que ele tiver à direita dele. Esta questão vai ser a questão crucial, porque ele precisa, primeiro, ganhar muito bem para ter uma posse tranquila e ter muito apoio popular para poder manter-se no governo, para poder governar. Uma de duas. Ele realizar o sonho possível das circunstâncias, a redemocratização de fundo, a revisão das privatizações, a retomada da política externa ativa e altiva, ter costas largas para enfrentar o imperialismo, que vem forte. Para isso, ele precisará de muito apoio popular. Mas, para que ele tenha esse apoio popular, ele terá um desafio anterior, que é o desafio da campanha. Uma de duas. Ou ele faz uma campanha à lá 2002, Lula, a grande composição, Lula, vamos voltar a sorrir, Lula, vamos voltar a ter esperança, Lula, o pobre vai comer 2 vezes por dia, vai comer carne 1 vez por semana. E chega com apoio, mas sem respaldo para a política que vai ter que fazer, ou para ter o respaldo da política que vai ter que fazer, o que nós queremos ou esperamos que faça, ele vai fazer na campanha um discurso à esquerda, pela esquerda, denunciando o capitalismo, retomando o discurso da luta de classe, denunciando o imperialismo, enfrentando a Faria Lima e correndo risco de não ser eleito. Esse é o grande desafio, porque essa é uma questão fundamental. A segunda questão é que qualquer que seja o nosso próximo governo, ele não será um governo de ruptura. E nada do que foi cogitado aqui, principalmente as recomendações do Manuel, nada do que foi cogitado aqui é possível sem ruptura. Não se pense em currículo de Forças Armadas, em papel de Forças Armadas, não se pense em revogação do artigo 142, não se pense em nada disso se não houver um processo de ruptura. Um processo forte de ruptura, que eu não sei como se dará, como seria possível, porque nós, além do mais, nós temos muitas forças que atuam permanentemente contra a mudança. Nós temos o imperialismo, isso existe, isso não é brincadeira, não, isso não é invenção de comunista, não. Nós temos
o papel decisivo da Casa Grande. Há pouco, antes de começar o programa, em off, nós estávamos discutindo sobre a manifestação dos banqueiros, da Faria Lima. Nós temos, com força nesse país, neste momento, uma força poderosíssima, que são os militares. E nós temos a formação religiosa, seja das ordens católicas, seja das ordens evangélicas, que, no final das contas, levam ao apego ao status quo, à continuidade, a deixar como está, como é que fica. Você vai ter que enfrentar todas essas forças que tendem, que querem a manutenção a palavra que volta é essa, a manutenção do status quo. Com o agravante, a nossa é muito complicado a nossa luta, a denúncia contra o imperialismo, porque o conflito capital nacional, capital internacional, ou nacional imperialismo, que foi uma das colunas do Partidão, uma das colunas, uma das políticas do Partido Comunista, isso não se observou no Brasil. Não há contradição entre a burguesia nacional e o imperialismo, porque ela é associada do imperialismo. Ela se associou às multinacionais. E quando veio o capitalismo internacional, ela se associou ao capital internacional. Isso dificulta muito o processo político brasileiro. Eu concordo que nós... Você veja o que é. Nós estamos na dependência. Isso me ocorre agora, eu vou falar com medo do que vou falar para não parecer pessimista. Todas as nossas esperanças de um largo espectro da sociedade brasileira, que vai do que possa ser a extrema esquerda ao centro, passando por liberais, está dependendo não de um programa, não de um partido, não de uma coalizão, está dependendo de um homem de 75, 76 anos. Então, o nosso futuro, tudo que nós esperamos de futuro, nós, a sociedade brasileira, está dependendo de Lula, estamos depositando em Lula. É o nosso Dom Sebastião. É ele. Nós não estamos falando num programa, nós não estamos falando numa determinada correlação de forças, não estamos falando sequer em um partido, na possibilidade desse senhor, que já teve graves problemas de saúde, continuar muito bem, como nós queremos que ele continue, ser eleito e governar com muita dificuldade, inclusive nós já vamos com muita preocupação, porque ele é quase um Biden, né? Quem será o vice dele? Eu acho que isso, eu estarei na primeira linha da campanha do Lula, mas acho que isso ele é a nossa salvação, a minha esperança, mas eu acho que o fato de nós estarmos nessas circunstâncias mostra muito do atraso do processo social político brasileiro. Desculpe meu pessimismo. Pessimismo não, Amaral. Você está fazendo uma análise. Você é um cientista político e está analisando o problema brasileiro, quer dizer, o nosso pensar e o nosso agir. Como diz alguém, vamos deixar o pessimismo para dias melhores. Você está fazendo análise. A Manuel fez a análise dele também.
né, são análises importantes nesse momento. O Manuel foi muito claro, né? Lula não é aceito pelas forças militares. Difícil conversar com as forças militares. Então, Manuel deixou isso muito claro na manifestação dele, né? E fica muito importante para nós, né, Amaral, que de fato há esperança. E como foi colocado, apesar de ser o Lula já um ancião, como você coloca, mas ele é a liderança. Então, ele é a liderança do campo civil, inclusive para essa da Faria Lima, por incrível que pareça. Se ela tiver juízo. Se ela tiver juízo. Exatamente, diante desse momento de tragédia que vocês colocaram na primeira parte do programa. Diante dessa intervenção militar indevida. Eu volto a falar assim, eu não aceito com passividade, né, a questão da tutela militar. Eu entendo que militar é um corpo importantíssimo, mas como o Manuel colocou, é um corpo técnico para a defesa nacional. Para aí. Militar não é para fazer política. Se faz política, alguma coisa está errada, ou melhor, sempre esteve errada. Mas temos um futuro pela frente, inclusive poderemos contar com militares com uma visão, né, se tiver uma visão progressista para frente, para reconstruir esse país que está sendo destruído por eles, junto com o militar. Beth. Não, a mim só me resta agradecer a vocês. Muito obrigada. Nós fizemos aqui um belo debate, uma reflexão profunda, honesta, né, com toda a honestidade intelectual que os nossos convidados têm, e o Soberania em Debate só agradece muito a contribuição do Roberto Amaral, do Manuel Domingos. Muito, muito, muito obrigada. Se vocês quiserem, com as palavras finais. Eu diria apenas que muito nos resta fazer, né? E muito nós podemos fazer. E nós não faremos nada melhor do que o que vocês estão fazendo, que é proporcionando o debate. Não me recordo de outra oportunidade nós temos tido tanta oportunidade de debate. A cada momento, a mesa redonda, a cada momento, um bate-papo. Não sei se nós fomos, se esse é um dos ilados da pandemia, mas o fato é que nós estamos, como diria o Darcy Ribeiro, passando o país a limpo. Eu acho que essa que é a grande contribuição que os sindicatos, que as organizações podem prestar a esse país. E eu acho que este é o papel dos chamados intelectuais orgânicos dos trabalhadores, em cujo rol eu ouso me incluir. Eu quero agradecer esta oportunidade e parabenizar o sindicato e que façam esse SOS todo dia. E vamos chamar o maior número possível de pessoas para acompanhar as nossas discussões. Um grande abraço a Beth, um grande abraço ao Jorge e um grande abraço a todos. Manuel, antes de passar para o Manuel para as considerações finais, Beth, queria relembrar, Amaral, você, na última oportunidade que nós tivemos juntos, você falou agora aqui, né, na sua fala anterior, eu estou com uma visão pessimista, ao contrário. Você nos deu, talvez, foi uma das pessoas que mais nos animou, porque você disse, aqui no SOS Brasil Soberano é um campo de resistência, e todos nós temos que resistir naquilo que podemos. Cada um de nós. Essa frase é de Roberto Amaral, no programa, na sua participação anterior no SOS Brasil Soberano. Manuel Domingos, suas considerações finais. Olha, eu admiro muito o Amaral, esse esforço que ele faz de não fugir dos problemas, de encarar as coisas de frente, né?
Eu não conheci, francamente, eu conheci pouquíssimas pessoas com a disposição de luta, sabe? E com a coragem de enfrentar o processo brasileiro de frente, como o Amaral, sabe? Nós vamos ter, eu acompanho a reflexão dele, nós vamos ter momentos muito difíceis, não vejo nenhuma vida fácil no curto prazo. Agora, nós vamos construir esse país de novo, e talvez pela primeira vez Vamos sim. em novas bases, né? Nós vamos construir isso. E mais, apesar da nossa idade, nós ainda vamos ver isso. Vamos. Apesar da nossa idade, a gente vai ver isso. Isso aí. Uma alegria e uma honra essa oportunidade de conversar com vocês. Beth, Jorge, Amaral, um abração. Muito obrigado, Manuel. Muito obrigado, Roberto. Muito obrigado, Beth.